Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de iniciar aqui uma rubrica nova no canal, que consistirá em apresentar bandas que eu considero subestimadas, ou seja, bandas que não têm o valor, o devido valor que lhes é merecido. E quando digo subestimadas, não falo tanto pela crítica ou pelas vendas. Tenho aqui um caso que até teve bastante sucesso nas vendas. Eu falo subestimadas pelo público em geral, ou seja, bandas, algumas até têm um certo reconhecimento, mas que na minha opinião não têm o devido reconhecimento. E eu faço minha culpa, nomeadamente numa dessas bandas, a primeira que eu vou apresentar aqui hoje, porque durante mais de 30 anos andei a dormir na banda, ou seja, eu próprio subestimei a banda, não dei o valor que a banda de facto merece, está bem? Portanto, e é exatamente a primeira banda de hoje, que são os Talk Talk. Portanto, os Talk Talk estiveram ativos de 1981 a 1991 e lançaram 5 álbuns. Está bem? Portanto, o primeiro, o The Party Is Over, que é de 82, o segundo, It's My Life, que é de 84, o The Color of Spring, que é de 86, eu tenho aqui uma remaster recente, o Spirit of Adam, que é de 88, portanto foi de 2 em 2 anos, e depois o último de 1991. E porquê que eu digo que andei a dormir mais de 30 anos na banda? Porque eu basicamente concentrava-me aqui nos primeiros 3 álbuns da banda. O The Party's Over, tá bem? O It's My Life e o The Color of Spring. E durante mais de 30 anos concentrei-me essencialmente aqui nestes 3 álbuns. E são, nomeadamente os 2 primeiros, são estilos completamente diferentes. Aqui o The Color of Spring é um disco claramente de transição. Isto é uma banda claramente de 2 fases. Portanto, a primeira fase, uma fase synth pop new wave, claramente estes 2 primeiros, o The Party's Over e o It's My Life. Depois este disco do Color of Spring é um disco claramente de transição para os 2 que viriam a seguir. É um disco já diferente, bem diferente dos 2 primeiros, e aqui os 2 últimos, o Spirit of Eden e o Laughing Stock, são discos completamente diferentes. Portanto, já se inserem num pós-rock, art rock. Aliás, muita gente diz aqui que o Spirit of Eden é o verdadeiro precursor do pós-rock, que oficialmente só começou a usar essa designação ali nos anos 90, tá bem? E eu durante muito tempo, como disse, concentrei-me nos 3 primeiros, embora conhecesse músicas do Spirit of Eden, mas este é o disco, provavelmente o disco mais subestimado que eu conheço. Portanto, os 3 primeiros tiveram bastante sucesso comercial, nomeadamente aqui o The Color of Spring, que chegou, é o único álbum da banda no top 10 inglês, está bem? Chegou à posição número 8, portanto é o único álbum da banda no top 10, e é um álbum que eu gosto muito mesmo, mas a minha preferência vai claramente aqui para estes 2, que são os mais subestimados. O Spirit of Eden então é subestimadíssimo, porque é um álbum que fracassou completamente comercialmente, portanto, nas vendas, mas em termos de críticas é um álbum completamente aclamado. Por isso é que eu digo que é muito subestimada a banda, nomeadamente aqui os 2 últimos álbuns, e eu faço minha culpa porque eu subestimei a banda, está bem? O Spirit of Eden não aparece na lista da Rolling Stone que eu costumo referenciar, mas, por exemplo, muito injustamente, a meu ver, mas aparece, por exemplo, numa lista equivalente da New Musical Express e no top 100, portanto, posição número 95. Eu em CD também tenho os álbuns em CD, portanto, tenho esta box que
que tem os 3 primeiros álbuns em CD, e acho há boxes destas com 5 álbuns, outras com 4, e eu acho que aqui faz todo sentido ser com 3, porque os 2 últimos são completamente diferentes. Portanto, os 3 primeiros álbuns em CD, o Spirit of Eden e o Laughing Stock. Eles eram essencialmente compostos ali na primeira fase, tirando o último álbum, pelo Mark Hollis, que era um vocalista. Ele faleceu em 2019, um vocalista brilhante. O Mark Hollis era brilhante mesmo, dos músicos mais subestimados que eu conheço, portanto, e era um excelente guitarrista também. O Paul Webb, baixista, tá bem, que mais tarde viria a adotar o nome, aliás, atualmente adotou o nome de Rusty Man, e o Lee Harris na bateria. Além destes álbuns que eu tenho aqui, portanto, tenho também, até tenho mais coletâneas em CD, mas destaco esta aqui, e esta coletânea tem 3 músicas do Spirit of Eden. Portanto, eu já conheci o Laughing Stock, não conhecia mesmo. Eu só conheci o Laughing Stock, eu provavelmente ouvi-o no ano em que ele saiu, portanto 91 foi exatamente o meu ponto zero, o ano em que eu me tornei um verdadeiro apaixonado por música. Portanto, eu ouvi, provavelmente não me chamou a atenção, porque tanto o Spirit of Eden como o Laughing Stock são discos muito diferentes. É preciso quase ter uma preparação para ouvir aquele disco. Estes 2 discos, ou seja, são discos que não dá sequer para ouvir de forma casual ou ouvir no YouTube. Portanto, são discos que têm que ser ouvidos do princípio ao fim, e por isso é que o Spirit of Eden se calhar também me passou ao lado. Esta coletânea tem já muitos anos, portanto, tem 3 músicas do Spirit of Eden, não tem nenhuma do Laughing Stock. E eu provavelmente ouvir as 3 músicas do Spirit of Eden aqui misturadas não faz sentido. Portanto, tanto o Spirit of Eden como o Laughing Stock são álbuns que têm que ser ouvidos do início ao fim, tá bem? Portanto, verdadeiras obras-primas. O Mark Hollis, eles terminaram, portanto, em 91. O Paul Webb, o baixista, já não estava na gravação do Laughing Stock, porque, como disse, o Spirit of Eden foi um fracasso comercial completo, tá bem? Mas aclamado pela crítica, comercialmente foi um fracasso. Portanto, o Paul Webb saiu, entretanto, o Mark Hollis gravou praticamente sozinho o Laughing Stock, também não teve sucesso nenhum, portanto, eles terminaram em 91. O Mark Hollis afastou-se praticamente da música, lançou um álbum a solo brilhante, muito dentro do estilo do Spirit of Eden e do Laughing Stock. Em 1998, um álbum homónimo chamado também Mark Hollis, tem também em vinil e em CD, também recomendo muito. Portanto, muito dentro do estilo quer do Spirit of Eden, quer do Laughing Stock. Portanto, primeira banda que eu considero subestimada, é dos 3 casos que eu vou apresentar aqui hoje, é que teve mais sucesso comercial, claramente, mas a meu ver bastante subestimada, e não teve o sucesso que merecia, nem a aceitação que merecia, nem o reconhecimento que merecia, nomeadamente pelo público, onde eu me inseri durante muitos anos. Tá bem? O Rusty Man, o baixista, portanto, o Paul Webb, acabou por ter também uma carreira interessante. Ele tem 2 álbuns a solo, lançados curiosamente relativamente recente, um em 2019 e outro em 2020. 2019 o Drift Code e 2020 o Clock Dust. Mas tem um trabalho que é mais ou menos, é relativamente conhecido, está bem? Ali do início dos anos 2000, com a vocalista dos Portishead, a Beth Gibbons. Aliás, chama-se mesmo Beth Gibbons and Rusty Man, Out of Season. Este álbum é brilhante, já o apresentei aqui no canal, já falei no canal. Portanto, o Paul Webb / Rusty Man também é um músico brilhante, tá bem? Portanto, primeira banda subestimada de hoje, Talk Talk. A segunda banda que eu considero subestimada, que vou falar aqui hoje, é uma banda que eu já falei várias vezes aqui no canal, já disse que a vocalista é das minhas vozes femininas preferidas, e pensando
pensando friamente, provavelmente é a minha voz feminina preferida. Tenho mais ali mais 3 ou 4 que eu gosto muito, mas pensando friamente acaba por ser a minha voz feminina preferida. E estou a falar dos Mazzy Star, nomeadamente da vocalista da Hope Sandoval, que tem 4 álbuns de estúdio. Portanto, o primeiro, o She Bangs Brightly, de 1990, aquele que eu considero obra-prima. So Tonight That I Might See, já falei várias vezes aqui no canal. O de 96, Among My Swan, que também gosto muito. E depois eles entretanto terminaram e regressaram posteriormente e lançaram em 2013 Seasons of Your Day. Tá bem? Portanto, são 4 álbuns, portanto eles estiveram ativos de 88 a 97, portanto ele vinha de uma banda anterior, chamava-se Opal, e formaram, acabaram com a designação Opal e formaram, portanto, os Mazzy Star, que é como eu disse, portanto, a vocalista é Hope Sandoval, mas o criador, basicamente o criador da banda, faleceu ali também, penso que em 2020, o guitarrista David Roback. Tá bem? Em vinil eu tenho 2, um chegou-me na semana passada. O primeiro ainda não tenho, eles foram relançados agora. Este já o tenho há algum tempo, o So Tonight That I Might See, e foi relançado agora numa edição especial, colorida também. Comprei, eu adoro tanto o álbum, quis ter outro. Tá bem? Portanto, esta é a edição normal, esta é uma edição especial, fresquinha mesmo, saída agora, colorida. E comprei também o Among My Swan, também numa edição especial, portanto este é o 96. E este aqui também já tinha, portanto um dos Show Tonight at MIC já tinha, e este aqui também já tem, talvez há uns 2 ou 3 anos, o último, Seasons of Your Day. Vou acabar por comprar o primeiro em vinil, mas de todos é o que eu menos gosto, o primeiro. Mas acaba, como são só 4 álbuns e é o único que me falta em vinil, vou acabar por comprar aqui o primeiro. Mas atenção que este primeiro, por exemplo, é um dos 50 discos preferidos de sempre do vocalista dos Nirvana, do Kurt Cobain. Tá bem? Portanto, é um dos discos da vida dele. Eu porque é que eu considero subestimados? Porque nunca tiveram assim, na questão das vendas, nunca foi nada assim avassalador. Portanto, a melhor posição que tiveram, por exemplo, no top britânico, foi aqui com o último álbum, Seasons of Your Day, posição número 24. Foi a melhor classificação que tiveram, por exemplo, em Inglaterra. Embora o álbum mais vendido da banda seja mesmo aqui o So Tonight At MIC, portanto que saiu em 93, mas teve um boom ali em 94 por causa de uma música, eu já falei aqui nela, portanto a Fade Into You, que é a música mais conhecida deles. Acabou até por ter 2 clipes, portanto um lançado em 93, depois em 94 teve outro clipe. Acho a música brilhante, para mim é claramente a melhor música deles, mas por exemplo, e chegou a platina, este álbum chegou a platina nos Estados Unidos, mas só posteriormente, portanto não no ano de 93, e chegou à posição número 36, portanto é o único álbum da banda que chegou a platina nos Estados Unidos, e é para mim claramente o melhor álbum da banda. Eu considero muito subestimados. É um estilo que também não é para todos, portanto isto é considerado rock alternativo, pop alternativo, dream pop, mas para mim é a Hope Sandoval, e pensando, como disse, pensando friamente, acaba por ser a minha voz feminina preferida. Eu gosto muito da Beth Gibbons, é assim, eu ficava sempre na dúvida entre as duas, a Beth Gibbons, a Hope Sandoval, mas pensando friamente,
vou dizer que a minha voz feminina preferida é a Hope Sandoval, aqui dos Mazzy Star. Gosto muito também da Fiona Apple, mas vou manter a minha Hope Sandoval. E acaba por ser aqui, portanto, os Mazzy Star acabaram por ser uma influência grande também para outras bandas, a destacar Radiohead e bandas que eu gosto muito, portanto, Radiohead, Elbow, Bon Iver, Dead Cab for Cutie, Tears for Fears, os próprios Tears for Fears consideram aqui os Mazzy Star uma influência, a Kate Bush, o Steven Wilson, o Steve Hogarth, o segundo vocalista dos Marillion, que já disse aqui no canal, eu gosto muito de Marillion, quer da primeira, quer da segunda fase, mas sou mais, dou uma preferência à segunda fase com o Steve Hogarth. O próprio Richard Wright dos Pink Floyd também considera os Mazzy Star uma influência. Portanto, uma banda, a segunda banda que eu considero subestimada, portanto, Mazzy Star, aqui a obra-prima, So Tonight That I May See, a Hope Sandoval, quando eles terminaram ali, portanto, eles estiveram ativos de 88 a 97, terminaram e regressaram depois em 2012. Ela iniciou um projeto paralelo com o baterista dos My Bloody Valentine. Aliás, ele entrou também no último álbum, aqui no Seasons of Your Day. Fez turnê também com os Mazzy Star. Portanto, ela lançou um projeto paralelo, chama-se Hope Sandoval and Warming Vengeance, com 3 álbuns. Este eu tenho em vinil também. Com 3 álbuns que eu tenho. E também recomendo muito. Hope Sandoval como eu disse, é uma voz inconfundível e inesquecível, portanto, considero subestimado. Tá, a segunda banda subestimada, Mazzy Star. A terceira, aqui não será banda, é um artista mesmo, dos artistas que mais vezes falei aqui no canal, e este era mesmo subestimado, inicialmente um bocadinho também pela crítica, mas essencialmente subestimado pelas vendas. Isto foi aqui um caso mesmo, daqueles casos que chega a roçar o escândalo, portanto, e eu estou a falar do Nick Drake, está bem? Já várias vezes falei aqui no canal, é dos meus músicos preferidos de sempre, portanto, e o Nick Drake, ele tem só 3 álbuns de estúdio e ele faleceu cedo, portanto, o Nick Drake faleceu cedo, é de música em inglês, só tem 3 álbuns de estúdio e ele faleceu em 1974, com 26 anos. Ele quase estava dentro daquela maldição dos músicos que faleceram com 27 anos, ele faleceu com 26, já é a caminho dos 27. Portanto, tinha 3 álbuns, 1969, 71 e 72, portanto, Five Leaves Left, o Brighter Later e aquele que considero a obra-prima, o Pink Moon. Portanto, são os 3 álbuns de estúdio dele. Tenho-os também como é óbvio, tenho em vinil o primeiro, o segundo, Brighter Later, e aquela obra-prima, o Pink Moon. Portanto, tenho em CD e em vinil. Tenho coletâneas, tenho esta coletânea aqui em vinil, tenho esta em vinil, esta também tenho em CD e tenho em Super AV CD. E tem em vinil também esta aqui. Portanto, o Nick Drake é um músico que eu idolatro mesmo. Portanto, e em CD, além dos álbuns, tenho esta coletânea que foi por onde eu comecei com o Nick Drake, depois a tal em Super Audio CD, ou esta também apresentei ali em vinil, e esta aqui, Family Tree. Portanto, são músicas que estavam gravadas, material inédito do Nick Drake. E porquê é que eu considero o Nick Drake um músico subestimado? E este é mesmo, é mesmo quase escandaloso. Porque ele não teve sucesso nenhum em vida, mesmo sucesso comercial. Portanto, tem aqueles 3 álbuns de estúdio, venderam muito pouco, vendeu um bocadinho mais no Reino Unido. Nos Estados Unidos não vendeu quase nada mesmo. Eu próprio, Nick Drake, eu conheci Nick Drake
ali no início deste século, portanto ali 2001, 2002, que eu comecei a dar atenção ao Nick Drake. Mas ele até 99, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui o Pink Moon tinha vendido 6.000 cópias. Portanto, desde que foi lançado em 72 até 99, tinha vendido 6.000 cópias. Em 99, a música que dá o título ao Pink Moon foi usada num comercial da Volkswagen e houve ali, parece que um abrir de olhos relativamente ao Nick Drake, porque em 2000 já tinha vendido, portanto, 6.000 em 99, passou para 74.000 no ano 2000 e em 2004 este Pink Moon já tinha vendido nos Estados Unidos 324.000 cópias. Portanto, o pessoal acordou ali para o Nick Drake e começou-lhe a dar o devido valor, tanto é que ele morreu cedo, provavelmente suicidou-se, portanto ele morreu com uma overdose de medicamentos, provavelmente ele tinha uma depressão muito profunda, provavelmente suicidou-se, portanto ele não deixou nenhuma carta, nenhuma nota, mas provavelmente a conclusão que chegaram é que foi suicídio. Portanto ele não teve sucesso nenhum em vida, e este último álbum ele gravou sozinho, praticamente sozinho. Ele não gostava de dar entrevistas, não gostava de dar concertos, portanto ele era um músico mesmo à parte. Era reconhecido pela crítica, mas como disse, não pelo público, e provocou muitas influências em músicos posteriormente, portanto, alguns mesmo da atualidade. Uma delas que me diz muito, nomeadamente os The Cure, portanto o Robert Smith, o nome The Cure vem de um álbum aqui da música que abre aqui o álbum o primeiro álbum, o álbum de estreia, o Five Leaves Left, a música Time Has Told Him. Um dos versos é que levou ao Robert Smith colocar o nome The Cure na banda. Portanto, o Robert Smith também idolatra completamente o Nick Drake, mas não só o Robert Smith, a Kate Bush, tal como nos Talk Talk, também assumiu-se como fã aqui do Nick Drake, o Peter Buck dos R.E.M., o Paul Weller, que era inicialmente dos Gent, depois Style Council, atualmente a solo, José Gonzalez, que é um músico que eu gosto muito, músico norte, Bon Iver, novamente Steven Wilson. Portanto, o Nick Drake foi uma influência muito grande para muitos músicos na atualidade, quer músicos já mais antigos, quer músicos contemporâneos. E eu próprio subestimei o Nick Drake. É assim, se subestimei, o Nick Drake não posso dizer que tenha subestimado, simplesmente não o conhecia. Portanto, eu conheci-o ali 2001, 2002, numa coletânea de música variada, de músicas acústicas. Tinha uma música do Nick Drake que eu fiquei fascinado. E depois consegui arranjar uma coletânea, foi esta aqui, foi o primeiro material que eu tive no Nick Drake. Eu acho que a música era Riverman. Achei logo brilhante. Apaixonei-me logo por um Nick Drake, foi conhecer a história dele, uma história muito trágica. Mas no geral não tenho a certeza que é um músico muito subestimado. Hoje em dia já não tão subestimado, quem conhece o Nick Drake, e eu aconselho o Nick Drake a muita gente. E assim, ainda não conheci ninguém a quem eu tenha aconselhado que dissesse que ficou desiludido. Portanto, eu considero o Nick Drake um músico muito subestimado. Tá bem? Portanto, o terceiro banda, ou neste caso artista, do vídeo de hoje que eu considero subestimado, o fantástico Nick Drake. Tá bem? Aqui com a sua obra-prima Pink Moon. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Um bom dia.